Quando a gente fala de mundo espiritual, aí eu pergunto a você: você está entendendo o mundo espiritual? O que você leu nos livros, o que você construiu uma verdade. E você está observando o mundo espiritual de acordo com a sua crença. Vou dar um exemplo. Vamos supondo a teoria, eu acredito nela, mas não é comprovada de forma fácil, empírica, né? Científica. Mas supondo a teoria da imortalidade da alma, da existência dessa consciência depois da morte física. Então, se você é católico, você tem uma crença que vem do poeta italiano, por exemplo, Dante Alighieri, que fala sobre sua primordial obra, A Divina Comédia, que tinha origem de nome apenas Comédia, mas ficou como A Divina Comédia, que fala sobre uma poesia grande que fala sobre o inferno, o purgatório e o céu. Então, o católico acredita nesta possibilidade. Acreditando nessa possibilidade, quando ele chegar do lado de lá, ele não vai entender uma sociedade como a nossa, com, estrutura de transporte coletivo, edifícios, essas coisas, igrejas, hospitais, porque essa estrutura de sociedade não é compatível com a crença dele. Ele vai acreditar que se ele fez uma maldade, ele vai para o inferno, ou se a maldade não é tão grande no purgatório, ou se ele fez uma maldade pequenininha, mas aceitou Deus, cumpriu lá as coisas da igreja, ele vai para o céu. Então, se ele acredita nisso, pensa comigo, ele está recém-chegado, cara. Ele está recém-chegado. O mundo espiritual não é uma ditadura. Não há censura nem é ditadura. Então, se você tem esse limite psicológico, ao chegar lá, eles vão tentar adaptar você. Então é possível que você veja lá um céu. Você vai ficar numa colônia espiritual, ou numa cidade espiritual, num ambiente tridimensional espiritual que seja compatível com a sua crença. Então você vai achar que vai ter anjinho, harpinha, até que você entenda que a estrutura é muito mais complexa. A pessoa que é espírita, espiritualista, que acredita que é uma colônia espiritual, né? Que vai ter hospitais, que vai ter melhoria, que vai ter trabalho. Você vê que nem mesmo no mundo espiritual há a mínima ideia de socialismo, né? Uma crítica construtiva. As ideias de Lenin e de Marx não se apoiam no mundo espiritual. Pelo menos no mundo espiritual descrito por André Luiz, descrito por os outros espíritos, Humberto de Campos, que psicografavam por Chico Xavier. Por quê? Você tem uma estrutura onde a hierarquia do saber, dos grandes mestres, os mais sábios no mundo espiritual, os anciãos, vão ocupando espaço e você trabalha tendo uma moeda de troca, no sentido de não é igual para todo mundo. Se você trabalha, você vai ter não um valor agregado, não ter uma mais-valia em função daquele valor. Espero que não esteja muito cabeça, estou indo por associação livre. Em função de uma atividade só, porque não é só o trabalho. Mas você vai, quanto mais você ajuda as pessoas, mais você vai tendo condições de fazer as outras coisas que você poderia fazer. Essa é a ideia de Nosso Lar e de outros livros da coleção de André Luiz. Eu, particularmente, eu tenho uma perspectiva. Eu acho que essa percepção empírica que nós temos, veja, eu estou olhando vocês, estou tendo uma refração, eu estou ouvindo aqui o pessoal, estou tendo outros meios de percepção auditiva e assim vai. Isso é uma percepção minha enquanto encarnado. No momento que eu desencarnar, essa perspectiva tridimensional e temporal não existirá mais. E eu vou ter que estar pronto a assumir o novo. E esse novo pode ser qualquer coisa, inclusive ter um universo inteiro numa unha de um dedinho. Ou ser seres gigantescos, isso a gente não tem noção. Ou de velocidade e proporcionalidade de relação completamente diferentes.
Eu não acredito que deve existir estruturas iniciais para as suas crenças. Como acredito que tem igreja católica, igreja evangélica, mesquita, porque a pessoa acredita que aquilo é verdade e depois vai galgando para estruturas mais avançadas. Outra coisa também que eu percebo nas cartas que eu recebi no trabalho de fé é que quanto mais jovem, menos tempo nessa vida física, menos contato com essas coisas que são devidamente materiais, você se adapta melhor. Nós que já passamos dos 40, já está nos 60, está muito agarrado, a essa realidade tridimensional, a pegar, sentir o gosto, o paladar, o tato, e isso faz diferença quando chega lá, até nos adaptarmos à nova realidade. Porque eu deixo algumas dúvidas aqui. Inclusive, convido vocês a estudar as filosofias de Fátima. Lá no YouTube, a filosofia de Fátima. Porque estou no curso básico, vou para a terceira aula agora, para desconstruir essas coisas que a gente está meio, como diz no Nordeste, atabacado, idiotizado. A gente acredita numa coisa do lado espiritual e se falar diferente a gente não acredita. Isso é horrível. Então é isso. Eu ia falar alguma coisa, esqueci porque eu estou ficando velho. Mas essa assim que eu acredito. Então você vai se desenvolvendo lá. Um médium que, para concluir esse pensamento, um médium que não acredita, por exemplo, em vidas terrestres, jamais vai ver um ser de 5 metros de altura, cinza, azul, verde. Não vai. Porque a maioria dos espíritos normalmente abrem a boca para falar para alguns médiuns? Porque eles sequer concebem a possibilidade que possa haver uma comunicação telepática. A Fátima, de boca fechada, se comunica comigo. E eu não quero controlar isso. Isso é dela. Como também os espíritos superiores, eles não andam, eles também não voam, feito Superman. Eles volitam, se deslocam. Num dos centros mais sérios que nós temos notícias no Rio de Janeiro, que é o Lar Frei Luiz, inclusive que o querido amigo Carlos Vereza é vice-presidente, lá nas salas principais, que tem lá, quando o Gilberto era encarnado, que ele entrava no transe, tem uma coisa curiosa, metade dele desaparecia para o trabalho de ectoplasmia. O von Stein, Frederick von Stein, ele se materializava, esse médico, e ele deslocava. Tinham várias macas com pacientes, e eles deslocavam. Ele não voa, se desloca. Como se você tivesse um patins, um skate ou uma coisa rolante, podendo voar como desejar, mas volitar é mais um deslocamento. Então essas coisas, se o médium não tiver uma abertura, ele vai ficar preso às suas ideias comuns. Os espíritos vão andar, vão abrir a boca, vão parecer ouvir com os limites do ouvido, vão parecer ver com os limites dos olhos. Então o mundo espiritual é, em sua supra-perspectiva intelectual, aquilo que você entende por verdade.